Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 324 da nossa leitura, dando continuidade no livro de Ezequiel. Nós vamos, se Deus permitir, ler o capítulo 17, capítulo 18 e também capítulo 19 no dia de hoje. Nós vamos dar continuidade na história de Deus, né? Sendo usado por esse homem, né, que era um sacerdote e é um profeta que está tendo, né, visões para poder falar, né? Deus está se demonstrando a ele para que ele pudesse ser testemunha ao povo, né, de Jerusalém. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: Recebi esta mensagem do Senhor, como eu mesmo digo. Filho do homem, apresente esta parábola e conte esta história ao povo de Israel. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Uma grande águia, com asas grandes e pernas longas, cobertas com plumagem de várias cores, veio ao Líbano. Agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto. Levou-o para uma terra de comerciantes e plantou-o numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e plantou em solo fértil. Colocou-a junto a um rio largo, aonde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. Os ramos se voltaram para a águia, e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com asas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes e ramos na direção dela, em busca de água, embora já estivesse plantada em boa terra e tivesse água com fartura, para que crescesse e transformasse numa bela videira, e produzissem ramos e frutos. Agora, portanto, assim diz o Senhor soberano: acaso essa videira prosperará? Não, eu arranquei pela raiz, e cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem. Eu arranquei facilmente. Não será necessário um braço forte nem um grande exército. Mas quando a videira for replantada, acaso reflorescerá? Pelo contrário, murchará. Quando o vento do leste soprar contra ela, morrerá na mesma terra aonde havia crescido. E aí vem então a explicação dessa parábola. Então recebi esta mensagem do Senhor. Diga a este povo rebelde: vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém, levou seu rei e seus príncipes para a Babilônia, firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse o seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei, que colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou o seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência, portanto, ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano: tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço. Eu o levarei à Babilônia e o julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha, e os que sobreviverem serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: pegarei um ramo da ponta
e de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves todas as espécies farão ninhos ali e encontrarão abrigos à sombra de seus ramos. Todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo as árvores altas, faço crescer árvores baixas, faço árvores verdes murchar e dou a vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Né? Então a gente vê aqui essa parábola, né, e a explicação sobre o reinado, né, de Zedequias, enfim, a sua desobediência em relação ao, ao que Deus já tinha falado, né, a Jeremias, e todos esses profetas, né, os profetas que haviam falado, Deus falado através desses homens para o rei, né, o governador ali de Israel. Mas as pessoas não ouviram, né, não deram ouvido. Capítulo 18. A justiça de Deus. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comerão uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como os filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adoram, não comete adultério e nem tem relações com mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues com garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupa aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga, e obedece fielmente aos meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que o seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, comete adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube os seus devedores e, ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empresta dinheiros visando o lucro. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, e não adoram ídolos e não comete adultérios. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade, não rouba deles. Dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda aos pobres, não empresta dinheiro visando lucros, e obedecem a todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai. Certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio do seu povo. Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda os meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar, aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por justiças, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem os meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça,
cometerem pecados e agirem como outros pecadores, devem-se permitir que vivam. Que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos, e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo? Ouça ao povo de Israel: quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem da sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor em decidir se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: Senhor, não é justo. O povo de Israel, vocês é que são injustos e eu não. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependa-se e afasta-se de seus pecados, e não permita que eles os derrubem, e deixem toda a sua rebeldia para trás, e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque morrerá, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependa-se e vivam. Grande lição, né? Para a gente poder aprender sobre a responsabilidade individual de cada um, né? A alma que pecar, essa morrerá. E Deus ali que não está falando, né? Vai morrer pelos seus pecados, porque uma vez que nós vivemos no pecado, né? Vivemos no pecado. Né? Pecar, todo mundo peca, né? Todo mundo é pecador. Mas nós carecemos, né, da graça de Deus que Ele derrama sobre nós, desde que nós nos arrependamos, né, e mudamos de ação. Então, cada um é responsável. Né? A dizer que o filho herda os pecados do pai cai por terra nesse ensinamento de Deus, né? Através do profeta Ezequiel. Né? Cada um é responsável por sua própria alma. E eu sei que é duro para um pai, né? E é duro para um filho. Então ele faz essas duas contrapontos, né? Tanto o pai quanto o filho, né? Ele continua. Às vezes a gente só lê o trecho, né, do filho. Mas quantos pais vivem no pecado e os filhos veem isso e não querem viver como os pais, querem viver na justiça do Senhor. Então a gente vê essas ambas as partes. Obviamente que, né, o pai tem muita influência na vida, né, dos filhos. Né? E quando eu falo pai, é pai e mãe. Né? E porque ele cresce vendo, observando, né, todo o comportamento que acontece dentro da casa, né? Quando eu falo dentro da casa, dentro da família, do lar, né? Não fisicamente algo de tijolo. Mas o fato é que a gente vê, por exemplo, Samuel juntamente com seus filhos, né? Os filhos se sendo corrompendo, se prostituindo, né? Sendo corruptos, e o povo vendo, né, o mau exemplo, né, que não puxou do pai. Você vê, por exemplo, dois filhos, né? Caim e Abel, o que faz o Caim em relação a Abel. Você vê esses problemas familiares, né, em relação a pais e filhos, né? Inclusive o exemplo de Noé, né, para os seus filhos quando ele se embebedou e se despiu. Bom, que a gente possa refletir, né? Porque existem pessoas que pregam e falam ao contrário disso. Mas Deus está dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. E não é uma morte física somente, porque a morte física vai acontecer, mas é a morte espiritual, a morte eterna que Deus está falando. Que você possa meditar nessa passagem, né, de capítulo 18. E é interessante porque existe o livre arbítrio de cada um, porque Deus vai dar a liberdade para que cada um possa escolher os seus caminhos. Né? E alguns caminhos que as pessoas escolhem, ruins, acabam os justos sofrendo pela consequência daquele que está pecando, né? Que é injusto. Então você tem toda essa influência que Deus está protegendo, porém, como Ele dá liberdade para as escolhas,
um pode ir lá e causar um mal no outro, né? Como o próprio Caim causou mal no Abel. E Deus não evitou esse tipo de coisa, né? Deus trouxe a Caim, né, o aviso, até marcou sobre a testa dele, dizendo que sofria, né, a gritos, né, pela morte do irmão. Então, o justo acaba sofrendo também certas consequências de pessoas injustas, né, que buscam outros caminhos. Capítulo 19, e a gente vai encerrar aqui, tem um cântico, né, fúnebre pelos reis de Israel. Entoe este cântico fúnebre pelos príncipes de Israel. Quem é a sua mãe? Uma leoa entre os leões? Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que lhe prepararam, com os ganchos, e os levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu que a sua esperança por ele estava perdida, pegou outro filhote e ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa, e também se tornou um devorador de gente. Derrubou fortalezas e destruiu cidades. A terra e seus habitantes tremiam de medo quando ouviu o seu rugido. Então os exércitos das nações o atacaram e o cercaram por todos os lados. Lançaram uma rede sobre ele e apanharam na cova que lhes prepararam. Com ganchos o arrastaram para dentro de uma jaula e levaram ao rei da Babilônia. Eles os mantiveram preso para que nunca mais ouvisse sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água. Tinha folhagem viçosa e dava frutos, porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cedros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras. Mas a videira foi arrancada pela raiz com fúria e atirada ao chão. O vento do deserto secou seus frutos e quebrou os seus fortes ramos. Por isso ela murchou, foi consumida pelo fogo. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. Seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cedros de reis. Este é um cântico fúnebre e será entoado no funeral. E a gente então encerra aqui, né, a leitura de hoje, a leitura 324, que traz, né, um grande ensinamento, tanto para o povo, né, de Israel, quanto também para a gente nos dias de hoje. Que você e eu possamos meditar nas palavras de Deus, desse livro, né, do grande livro de grandes ensinamentos do profeta Ezequiel, né? Vamos orar. Nosso querido Deus, soberano Pai, independente de onde tudo aconteça nessa terra, nos ajude a mantermos fiéis ao Senhor. Nos perdoe e que a Tua misericórdia renove nosso dia de hoje. Ajude a mudarmos a nossa mente. Ajude a Teu Espírito estar conosco, gerando fruto dele. Principalmente, Pai, o domínio próprio, a paciência, o amor, mesmo que o mal esteja nesse mundo e que muitas vezes nos acorrenta, nos leva a exilado por consequência de má conduta das pessoas. Não que nós somos mais puro e mais santo que os outros, mas queremos ser, nos tornar como Cristo, como exemplo de Cristo, queremos seguir os passos de Jesus. Nesse mundo tão tenebroso, tão violento, que nos cerca, nos afoga, nos traz esse sufoco, Pai. Nós queremos ser ao reflexo do Senhor Jesus. Por isso, coloque Tuas mãos, intervenha, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo o mal, daquilo que nós vemos pedindo ao Senhor.
eu sei que muitas vezes acontecem, as coisas acontecem, o Senhor nos tira lá de dentro dos problemas. Mas que todas as pessoas que causam mal nesse mundo possam olhar para o Senhor, refletir e ver a tua luz, para que haja mais amor, mais conformidade às suas palavras nesse mundo. Nós não somos perfeitos, mas queremos ouvir a voz de Jesus Cristo através, né, o Senhor através de Jesus Cristo, para que nós possamos ser ovelhas de um bom pastor, que é Jesus. Por isso, nos perdoe e ajude-nos a olharmos, abrir os nossos olhos, sonda o nosso coração, tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E estendo a minha oração aos familiares, irmãos, aos filhos e aos pais, que nós todos possamos ser pessoas amáveis uns para com os outros, para que haja união e haja testemunho ao mundo que o Senhor pagou por alto preço naquela cruz para instituir a tua igreja. No nome santo do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado por você estar aqui acompanhando, né, mais esse dia de leitura, e eu quero fazer o convite para você que está aqui e perdeu algum dia de leitura. Então você tenha o acesso aqui a um card na tela, onde tem a playlist de todos esses dias de leitura, e o outro que te leva ao dia anterior, né, a leitura do dia anterior. Se você quer se inscrever nesse canal gratuitamente, você pode clicar na minha imagem aí no meio e se inscrever e ativar o sininho. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos estar guardando e nos livrando de todo o mal que há, né, nesse mundo, e que possamos ser pessoas que ajudem a nos influenciar uns aos outros, a amar uns aos outros e seguir, né, nos passos de Cristo Jesus. Bom, nos vemos então na leitura do dia 326, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, que eu já até perdi. 325, dando continuidade ao livro de Ezequiel. Tá bom? É um livro extenso, são acho que 44 capítulos, a gente já está aí quase na metade do livro, e que Deus possa sustentar, e a gente, amanhã, se Deus permitir, 325, vai faltar 40 dias para a gente encerrar toda a escritura. Bom, que Deus te abençoe e nos vemos então, se Deus permitir, no dia de amanhã.